Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a saída do Chaves, maior contratação da história do Bahia, que ficou 6 meses no clube e não conseguiu render, 7 meses, né? Não conseguiu render e está sendo emprestado ao Independiente Del Valle, seu clube de origem. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o porquê eu acho que o Bahia errou em emprestar o Chaves ao Independiente Del Valle. Calma, você vai entender. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para nos ajudar a chegar à meta de 300 inscritos e bora pro vídeo. Bom, gente, é isso. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o Bahia acertou o empréstimo do Chaves ao Independiente Del Valle por 5 meses, sem opção de compra. É um empréstimo para ele tentar ganhar confiança, tentar voltar a jogar e voltar ao Bahia no início de 2024 para tentar novamente começar a sua história no clube. Antes de eu explicar o motivo, assim, minha opinião a respeito de eu não achar esse empréstimo ao Independiente Del Valle tão bom assim, o empréstimo em si é uma opção válida e para mim era necessária, mas não ao clube que projetou ele. Eu vou explicar isso, mas vamos falar um pouco sobre a chegada dele ao Bahia. Ele chega ao Bahia como um pedido do técnico Renato Paiva, com quem ele trabalhou no Independiente Del Valle em 2021. O Renato Paiva é um treinador, eu vou gravar um vídeo sobre ele tá ameaçado no cargo, isso todo mundo já sabe, mas vou explicar um pouco sobre os pontos que levaram o Bahia à contratação dele, mas um dos pontos é a qualidade dele na formação de jovens atletas. O Renato Paiva passou por muitos anos no Benfica, nas divisões de base, e tem a fama, né, de ter formado grandes jogadores como Rubem Dias, João Cancelo, Bernardo Silva, Renato Chances, enfim, todos esses jogadores portugueses. E ele chega ao Bahia e ele pede a contratação do Chaves também nessa tentativa de lapidá-lo aqui no futebol brasileiro, um futebol um pouco mais competitivo do que lá no Equador, e faz com que o Chaves seja uma das principais armas, promessas desse time do Bahia. O Chaves chega com uma contratação mais cara da história do clube, 18 milhões investidos, grande potencial, passagem recente pela seleção do Equador, uma expectativa enorme no Bahia, mas não consegue jogar e não consegue se adaptar. Primeiro porque um dos motivos é que o Chaves nunca tinha saído do Equador, nunca tinha jogado em um clube fora do Equador, ele sempre jogou a vida toda dele no Independiente Del Valle, é jovem, tem 21 anos, e claramente não estava pronto para suportar toda essa pressão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro atropelou o Chaves e ele não conseguiu lidar com tudo isso. Ele não consegue render aqui no Bahia, fez 29 jogos, tem um gol e uma assistência e diversos erros defensivos que custaram diversos resultados para o clube nesse período. É um jogador que eu enxergo com um futuro e uma promessa mesmo brilhante, um futuro brilhante, se ele conseguir ganhar confiança, retomar o seu bom futebol em uma competição, em um país de alto nível. E por isso eu acho que o empréstimo dele ao Independiente Del Valle não é tão bom. Eu não acho que o retorno dele ao lugar onde projetou ele vai fazer com que ele amadureça e consiga voltar ao Bahia em 2024 pronto para ser utilizado novamente. O Chaves tem um contrato longo com o Bahia, gente. Ele tem contrato até 2027. Esse empréstimo para o Independiente Del Valle não significa que ele não vai voltar a jogar pelo Bahia. Significa que o Bahia está entendendo que foi um erro, nesse momento, a vinda dele para cá. O que o Bahia está querendo é que ele ganhe minutagem e ele vai voltar a jogar num lugar onde ele conhece todo mundo, onde ele conhece todo o processo, tática, tudo isso em casa, que ele ganhe minutagem e consiga voltar para cá em 2024 com um pouco mais de confiança e com um pouco mais assim, que ele consiga se amadurecer. Não acho que isso vai funcionar. Ele vai voltar para a zona de conforto. Esse para mim é o ponto. Eu acho que voltar para a zona do conforto, que é o Independiente Del Valle, para ele nesse momento, não vai ajudar em nada ele a vir para cá em 2024 e voltar a ser o Chaves que foi no Independiente Del Valle antes da sua chegada aqui no Bahia, e que aqui ele consiga em 2024 voltar a ser esse jogador e consiga nos ajudar bastante. O Bahia não vai desistir do atleta. Ele tem contrato longo, ele foi um investimento pesado, né, para o Bahia na história do clube. Então o Bahia não vai desistir do jogador, vai tentar de todas as formas fazer com que ele consiga voltar a atuar em bom nível. E eu acho que esse empréstimo ao Independiente Del Valle não é certo, não é correto, mas se a gente pode citar um ponto positivo nessa saída dele é a confiança. Ele vai conseguir voltar a ter confiança jogando em todo esse contexto que eu já disse, na casa dele, no clube onde ele conhece todo mundo, onde ele conhece como é que joga, como é que não joga. Acho que pode ser importante para ele nesse momento, para ele ganhar confiança apenas por isso. É importante destacar, né, que o Chaves, ele, antes de chegar ao Bahia,
foi escolhido como o melhor lateral esquerdo do campeonato equatoriano. Ele teve uma passagem antes da Copa do Mundo, não estava cotado para ir para a Copa, mas a convocação dele é uma surpresa e é um reconhecimento pela temporada que ele fez antes de chegar ao Bahia. Ele chega ao clube, como eu já falei, com uma contratação mais cara da história, investimento pesado, na esperança de jogar em uma competição de alto nível e dar sequência na sua passagem pela seleção, pensando em uma Copa futura, e ele simplesmente regride. Pra você ter uma noção, o Chaves ele se tornou a última opção do elenco, com Rian e Matheus Bahia. Matheus Bahia é um jogador formado no clube, já conhece toda como funciona o futebol brasileiro, a mesma coisa o Rian, mas o Rian é um jogador que vinha do sub-20, vinha da base, ainda não está pronto, e mesmo assim era uma opção melhor do que o Chaves. Então acho que esse empréstimo pode ser importante para o Chaves, para ele voltar a ganhar confiança, para ele poder voltar a jogar, mas não acho que voltar para a zona do conforto vai fazê-lo evoluir nesse quesito, né, nessa questão psicológica, para ele poder voltar em 2024 e render. Porque claramente, gente, o problema do Chaves no Bahia foi psicológico. Ele tem potencial, ele tem qualidade. Os jogos que ele fez, principalmente contra o São Paulo na final da Sul-Americana, não foi assim, não é à toa. Não é um jogador que desaprendeu a jogar futebol. Ele ainda é jovem, ele ainda tem muita margem para melhorar, mas é um jogador com extremo potencial e que pode nos ajudar muito ainda. E eu acredito nessa virada de Chaves, nessa virada de chave, né, do jogador, e que ele consiga render tudo aquilo e fazer a pena, né, o investimento que o clube fez por ele. É importante também destacar que o responsável pela vinda dele, pela indicação, pela contratação, pode estar de saída do clube antes mesmo do retorno dele. A gente vai falar isso no próximo vídeo sobre Renato Paiva, decisão que pode sair nos próximos dias. Eu não duvido que o Renato Paiva não termine esse campeonato brasileiro. A gente vai gravar um vídeo explicando um pouco mais da trajetória do Renato Paiva, como o Bahia foi atrás do Renato Paiva, por que foi atrás do Renato Paiva e por que o Renato Paiva pode deixar o Bahia nesse momento, tanto o Renato Paiva aqui. Mas é isso, se você gostou e quer esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder, já ativa o sininho aqui, já deixa tudo esquematizado para quando o vídeo sair você também receber e poder assistir, e poder entender um pouco melhor a situação do Renato Paiva no cargo do Bahia, sem enrolação, sem disse-me-disse, apenas informação e opinião, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, nação.